Olá, mulheres queridas, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui em mais uma edição da conferência Apaixonadas. E quando nós somos apaixonadas pelo Rei, nós queremos mesmo beber das suas águas, das suas fontes, queremos ser nutridas nele e queremos aprender aquilo que ele quer ensinar aos nossos corações. Amém? E assim correspondermos a esse amor tão grande que ele já demonstrou através de seu Filho Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com vocês e esse tema é inspirador, né? Posicionadas, mulheres posicionadas. Nós temos batalhas adiante de nós sendo travadas e sabemos que são dias onde o Senhor quer nos encontrar posicionadas, na posição que Ele deseja que a gente esteja. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo sem mais delongas, no livro de Esther, capítulo 4. Esther, essa mulher que nós já conhecemos a história e sabemos dessa jovem que foi introduzida na casa do rei como uma candidata à rainha e Deus a estabeleceu ali com um propósito. Então, vamos lá. Esther, capítulo 4, nós vemos um desfecho importante nessa história que começa no capítulo 1, contando como Esther chegou até o palácio, como que ela foi levada para lá, em qual era o momento histórico do povo de Israel, né? Eles já estavam dispersos pela terra e ali vivia ali sob o mandato de Xerxes, né? O povo judeu com seus costumes peculiares e únicos, e Esther fazia parte desse povo. E Deus levanta Esther de uma maneira especial para dar grande livramento ao seu povo. Então vamos lá, Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. O que ele ficou sabendo? Do decreto que tinha sido emitido por influência do adversário, né, de Mardoqueu, que era Amã, era um empregado do rei, mas assim, bem próximo, bem famoso, vamos dizer assim. E Amã, então, influencia o rei para que ele decretasse algo que iria prejudicar, mais do que prejudicar, gente, ele ia exterminar o povo judeu. E ali, Mardoqueu ficou sabendo, quando ele ficou sabendo desse decreto, quando ele ficou sabendo que Amã havia tramado uma trama diabólica para exterminar o povo judeu, ele se vestiu, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza. Isso tudo era sinal de arrependimento, tá, gente? E de clamor, de súplica ao Deus eterno. Chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto.
A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Muito bem, essa é a bendita palavra do Senhor e certamente você já leu sobre isso. Você já leu sobre a rainha Ester e da maneira que Deus levantou essa mulher para proteger o seu povo durante a dispersão do seu povo, o povo vivendo disperso na Babilônia, vivendo disperso em tantas outras nações e fora da sua terra e ameaçado de extermínio. Quantas vezes o povo de Israel vive esse ciclo? Mas aqui, Ester, judia, estava numa posição determinante. Ela estava numa posição de rainha, embora tenha ficado muito claro no texto que não é por ser rainha que ela podia se apresentar diante do rei a hora que ela quisesse. A rainha anterior, Vasti, já havia sido deposta do seu trono por causa da sua atitude em relação ao rei. Então, Ester tinha que agir aí com sabedoria. Mas eu acho tão interessante que esse capítulo 4 de Ester nos revelam algumas características das mulheres que se posicionam. Para se posicionar, seja em qual causa for, em que ocasião for, para se posicionar frente a uma situação, dentro de um projeto de Deus, na vida, na família, no trabalho, para a gente assumir o lugar que Deus tem para a gente, isso vai requerer algumas coisas. Isso vai exigir algumas coisas. E isso eu quero mencionar esses pontos com você só aí no capítulo 4. Mas se a gente pensar a todo o processo anterior pelo qual Ester passou, né? Tudo aquilo que ela atravessou antes de se tornar rainha, a gente já vê aí um caminho sendo percorrido. Quando precisamos nos posicionar frente a qualquer situação, isso vai custar um preço. Tem uns passos que devem ser percorridos. E nesse capítulo 4, eu queria me deter em alguns. Primeira coisa que vai requerer de você se posicionar, um posicionamento. Não se distraia. Não se distraia. Aquela pessoa que se posiciona, ela tem que ter foco. É tão interessante que quando Ester fica sabendo que Mardoqueu está vestido de pano de saco e cinza, a primeira preocupação dela deveria ser por que ele estava se sentindo assim. Gente, eu quero deixar claro aqui que Ester, ela tinha sido criada por Mardoqueu. Então, certamente, ela sabia o que provocava, qual era a razão de um judeu se vestir de pano de saco e cinza. Então, a gente vê claramente que ao invés de procurar saber o motivo da tristeza, da angústia, do clamor de Mardoqueu, ela manda roupas. Ela quer resolver um problema aparentemente. E isso é distração. As distrações, elas podem nos desviar do nosso verdadeiro objetivo, nosso verdadeiro foco. Para uma pessoa se posicionar frente a uma causa, frente à vontade de Deus, frente aos desafios na família, enfim, né? Posicionadas em Deus em todas as questões que tangem a nossa vida diária, a pessoa precisa entender, discernir e não se deixar distrair pelas coisas menores. O fato dele estar
vestido de pano de cinza e saco, em que isso afetaria Esther? Mas ela tem uma preocupação de resolver o aparente, de resolver aquilo que imediatamente incomodava os olhos, causava um desconforto. E com isso, ela desfocou a atenção de Esther da causa, o porquê que ele está vestido assim. Ela não procurou saber porquê. Aqui no texto está dizendo, quando as criadas, no verso 4 do capítulo 4, quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que lhe passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas, para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Ou seja, ela quis mudar o imediato, ela quis mudar o aparente, ao invés de procurar saber o que aconteceu. Por que você está vestindo assim, Mardoqueu? Por que ele está vestido de pano de cinza e saco? Por quê? É muito importante para nós nos posicionarmos, nós entendermos, nós discernirmos qual é o motivo, qual é a razão pela qual precisamos nos posicionar. Seja ela na família, seja ela na sociedade, seja ela na igreja, nós precisamos entender que nós precisamos assumir um posicionamento, mas precisamos de saber o porquê. Por que, por exemplo, que a gente se preocupa com a infância no Brasil? Qual é o motivo de nós termos causas em defesa da infância, com as quais nós cooperamos, nós contribuímos, nós participamos? Nós trazemos projetos para a nossa igreja, para as crianças. Eu estou usando aqui uma ilustração, um exemplo. Porque a gente percebe que há uma perseguição da infância na nossa nação e no mundo. Há o aumento do abuso sexual contra crianças. Há a ideologia, falsas ideologias sendo ensinadas nas escolas públicas. Há um descaso com a infância ou uma introdução a toda malignidade na primeira infância, seja através do abuso, seja através do ensino equivocado de falsas ideologias. Então nós precisamos de nos posicionar como mães, como tias, avós e como cidadãs cristãs entre a injustiça e aquele que é abusado, que é agredido, que é a criança. E como nós podemos fazer isso? Esse é o próximo passo. Mas primeiro a gente tem que entender o porquê, o que está acontecendo que exige o nosso posicionamento. O que está acontecendo na nossa casa que exige o nosso posicionamento? Por exemplo, agora vamos usar um exemplo doméstico, né? Eu tenho um filho que está em rebelião, está entristecido, está com um comportamento estranho. Como que eu tenho que me posicionar? E por que eu tenho que me posicionar? Porque o meu filho é alvo do amor de Deus. Não adianta a gente ser uma bênção para tanta gente lá fora quando a gente deixa de ministrar para os nossos próprios filhos, deixa de orar pelos nossos próprios filhos. É claro que quando eles estão na infância, na adolescência, nós temos uma linha direta com eles de influência, de ordem, de autoridade mesmo sobre eles. Depois eles se tornam adultos e eles tomam suas decisões, mesmo que sejam alheias às nossas vontades. Mas nós precisamos de continuar posicionadas na oração, no jejum e na busca para que Deus interfira e mude a situação. E isso nos leva ao segundo passo. Primeiro, não nos distrair com o que é aparente, o que dá ibope, o que as pessoas vão curtir, mas nos posicionarmos realmente livre de toda aparência, livre de toda distração, tendo foco naquilo que Deus está nos chamando para sermos solução do problema. O segundo ponto é isso que a gente está falando, assumir responsabilidade. Então, para nós nos posicionarmos, isso vai requerer de nós não nos distrairmos, não queremos, não temos outras intenções, gente, segundas intenções, foco. E o segundo posicionamento é assumir responsabilidade. A gente vive num contexto que a gente transfere responsabilidade. Ah, mas é o pastor que tem que fazer isso, Helena. Ah, mas a igreja, quanta gente desce a lenha na igreja? A igreja é isso, a igreja devia fazer isso, a igreja devia fazer aquilo. Eu e você somos a igreja. Ah, mas o que eu posso fazer, Helena? Tão pouco. Há um tempo atrás, eu li a história de um homem que tomou a decisão de plantar árvores em um terreno que era totalmente entregue à erosão e à destruição, porque era desértico. Ele olhou para aquele terreno, ele viu que ali
era possível, o solo era propício a aceitar sementes, e ele começou a semear naquela terra de ninguém, naquela terra inóspita, naquela terra devastada. Ele, um único homem. Eu não me lembro exatamente, gente, números, mas eu lembro que sim, foram anos, mais de 15 anos, semeando, reflorestando aquele lugar. Um homem sozinho mudou todo o ecossistema daquela região pela sua perseverança em plantar mudas de árvores, em cultivar essas mudas. Então, às vezes, a gente não assume responsabilidade, a gente transfere responsabilidade. E Esther, ela começou se distraindo, e naquela distração, ela quis resolver a coisa aparentemente só por cima, assim, paliativo. Mas aí Mardoqueu conta o que estava acontecendo de fato, e o seu funcionário leva até ela um relatório do que estava acontecendo. Ela volta com o recado para Mardoqueu, mas eu não posso ir. Todo mundo sabe a lei. Eu não posso. Ela quase que transfere a responsabilidade, né? Mas tem a lei. Eu não posso ir. Mas aí Mardoqueu dá para ela uma palavra de alerta. Não pense você, Esther, que por estar no palácio você vai escapar do decreto. Aquilo coloca Esther na sua posição e ela assume uma responsabilidade. Ela fala assim, ok, então convoque todos os judeus que estão em Suzã e orem por mim, e eu também vou orar com as minhas servas. Ou seja, ela assumiu uma responsabilidade. Mesmo que me custe a vida, mesmo que ele não estenda o seu cetro, mesmo é a minha responsabilidade, é o meu momento. Ela podia ter falado, vai você, Mardoqueu, vai você resolver o problema. O rei gosta de você, pede uma audiência, explica para ele que você está sendo vítima de uma armação pela inveja de Amã, pela arrogância de Amã. Vai lá, Mardoqueu. Quantas vezes as pessoas não assumem a sua responsabilidade e a gente inventa justificativas, desculpas. Quem quer fazer, vai lá e faz. Mesmo tendo risco de fracasso, mesmo tendo risco de tentar, mesmo tendo risco de morrer. Quantas pessoas saem aqui do Brasil, missionários, e vão servir ao Senhor em áreas de risco. Para citar uma amiga querida, Jéssica Adelino, que cuida lá no Níger, né, da nutrição de crianças. É um povo muçulmano, é proibido falar de Jesus naquele lugar. Há uma perseguição de grupos radicais que sequestram e matam pessoas estrangeiras, simplesmente pelo fato de ser estrangeiros, muito menos estrangeira, branca e cristã. Assassinato na certa. Mas ela assumiu uma responsabilidade, isso nos inspira. Há uma responsabilidade que é nossa. Um posicionamento exige assumir responsabilidade. Não tem jeito de você se posicionar sem assumir uma responsabilidade. Com o ônus e com o bônus. Porque a gente só quer o bônus, não quer o ônus. O próximo passo é depender de Deus. Quando nós nos posicionamos, nós precisamos, sim, de coragem, nós precisamos de ter foco, nós precisamos de assumir responsabilidade, mas sem deixar Deus à parte. Quantas vezes a gente, tentadas pela autossuficiência, que é tão estimulada nos nossos dias, não depende de ninguém, minha filha não vai depender de homem nenhum. A gente não entende que por trás dessas frases que parecem verdades, elas estão cobertas das sutis mentiras de Satanás. Como se nós, como seres humanos, pudéssemos viver independentes uns dos outros. Como se nós, como esposas, pudéssemos viver independentes dos nossos maridos. Se quer ser independente, não se case. Porque a própria relação de amor é uma relação de interdependência. Porque eu amo, eu não saio por aí fazendo o que eu quero, o que me dá na telha. Eu tenho que prestar contas para o meu marido, para os meus filhos. Se eu quisesse viver uma vida autossuficiente, sem dar satisfação para ninguém, que não me casasse.
O amor é esse vínculo que prazerosamente nós dependemos. Prazerosamente tem essa troca de dar satisfação para o outro, porque você respeita, você reconhece o outro. Mas o discurso do século é: seja independente, não dependa de ninguém. E a gente vai comprando isso como se ela fosse uma verdade bonita. É verdade, né? A gente não precisa depender de ninguém, a gente tem que ganhar o próprio dinheiro, a gente tem que ser independente. Como se fosse possível. Sim, estimule a sua filha, o seu filho, né, a construírem. Mas não tem jeito da gente amar e ser independente. E é isso que deu origem à nossa queda. Lá no Éden, a gente vê a mulher sendo tentada pelo desejo de independência, de autossuficiência. Mas é claro que você não vai morrer de ser serpente. Sereis como Deus. Autossuficiência. Esther, a primeira providência que ela toma. Além de decidir ir, mas antes de ir, o que ela faz? Ela proclama um jejum, oração, e ela e suas servas também entram em jejum e oração. Isso nos deixa claro que Esther dependia de Deus. Ela tinha beleza, ela tinha aprovação do rei, ela tinha uma posição privilegiada de rainha, mas ela não confiou nos seus atributos, na sua beleza e na sua posição de rainha. Ela foi para o jejum e para a oração. E o texto deixou isso muito claro. Só depois que ela se colocou nas mãos de Deus, só depois que ela buscou de Deus, só depois que ela em jejum e oração se apresentou e se fortaleceu em Deus, é que ela foi se apresentar diante do rei. E finalmente, a quarta característica de um posicionamento é ter coragem. Esther, a última fala de Esther no texto, deixa claro para a gente a sua coragem. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É isso aí. Coragem. Coragem para fazer o que é necessário fazer. E não apenas o que as pessoas vão aprovar, não apenas o que as pessoas vão aplaudir, não apenas... Às vezes, hoje nós estamos num período de politicamente correto, né? A gente quer ficar de bem com todo mundo. Gente, não vai dar para a gente ficar de bem com todo mundo se a gente está seriamente comprometido com o reino de Deus e a sua justiça. Em algum momento você vai desagradar alguém. Em algum momento o seu posicionamento vai provocar a ira de outras pessoas. Em algum momento você vai desagradar aquelas pessoas que propagam a injustiça, que propagam a miséria e que propagam mentiras como se elas fossem verdades. Em algum momento você vai ser rejeitado, você vai ser demitido, você vai ser mal falado, ou seja, a Bíblia já nos prevê isso. O próprio Jesus disse nas bem-aventuranças, né? No final ali do capítulo 5 de Mateus, quando ele vai terminando as bem-aventuranças, ele diz assim: olha, bem-aventurados vocês são quando vocês forem açoitados, perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vocês por causa do meu nome. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós queremos nos posicionarmos em Deus, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Não estou falando como religiosas loucas, não, gente. Eu estou falando que o simples fato de você viver buscando santidade e ensinando a verdade, você vai provocar desagrado em muita gente. O evangelho de Jesus Cristo, ele não é popular, ele confronta. Ele acolhe o pecador, mas ele rejeita o pecado. E pecado continua sendo pecado, mesmo quando todo mundo está fazendo. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem para nos posicionarmos. Porque aquela mulher que se posiciona, ela vai ganhar, mas ela também vai perder. E é por isso que Jesus já nos alertou. Quem achar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. Jesus não estava sendo literal, ou, talvez em alguns momentos, pessoas, como no Oriente Médio acontece todos os dias, pessoas perdem a vida por serem cristãs, são degoladas, são mortas, assassinadas, aprisionadas. Mas no nosso contexto
ocidental, perder a vida é muitas vezes ter a coragem de assumir a sua fé, assumir o seu posicionamento. Você não precisa chegar o dedo na cara de ninguém, você não precisa de rejeitar ninguém, você não precisa de odiar ninguém. A nossa bandeira é o amor. O amor. A nossa bandeira é o amor. Mas tem pessoas que não estão dispostas ao amor, a se submeter ao amor, quando o amor fala a verdade. Nós vamos desagradar mesmo com as melhores das intenções. Nós vamos ser rejeitadas justamente por termos boas intenções. Então não se engane. É tempo de nós nos posicionarmos. Volto a dizer, não como loucas fanáticas religiosas, mas embasadas na bendita palavra de Deus, nutridas no seu amor extraordinário, e ministrando as pessoas com a nossa vida, com o nosso exemplo e, quando necessário, com as nossas palavras, ensinando a verdade. Se posicione. É tempo de posicionamento no nosso trabalho, no nosso lar, nas nossas redes sociais, né? Posicionamento. E posicionamento, gente, nem sempre é sair por aí emitindo opinião, não. A nossa opinião não muda nada. A palavra de Deus muda tudo. É tempo de nós termos menos opinião pessoal e proclamarmos mais a verdade da palavra de Deus. Porque ela é imutável e ela vai permanecer para sempre. Nossas opiniões mudam, a palavra de Deus não. Então é tempo de nós nos posicionarmos na palavra, na verdade, buscando de Deus aquilo que Ele tem para cada uma de nós em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso trabalho, na universidade onde estudamos, na nossa casa, com o nosso cônjuge, ou com os nossos pais, se nós somos solteiros, nossos pais, nossos irmãos, nossa parentela, nossos filhos, se somos mães, nossas amigas e amigos. Posicionamento, que as pessoas que olhem para você vejam Cristo sendo forjado em você, sendo formado em você, através das suas palavras, das suas escolhas, das suas atitudes. Não se distraia. Assuma responsabilidade. Tenha coragem. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te bendizemos. Senhor, nos ajuda pelo poder do teu Espírito. Que como Esther, Senhor, nós não nos distraiamos com coisa alguma, com as aparências desses tempos que nós temos vivido. Tantas pessoas estão preocupadas com coisas que não fazem a menor diferença, distraídas, absortas em coisas vãs, envolvidas por essa terra. Deus, coloque a nossa mente nas coisas do alto, nas coisas elevadas. Nos dê foco, Senhor, naquilo que realmente é eterno e não naquilo que é temporário. Pai, em nome de Jesus, nós também precisamos do Senhor, Deus, para assumirmos responsabilidade. Ó Deus, nós tantas vezes transferimos a culpa, mas fulano tem mais dinheiro, ele pode fazer mais do que eu. Esperamos que pessoas façam aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Se a indignação está em nós, nós precisamos nos posicionar e não esperar que outras pessoas se posicionem. É do Senhor trazer para nós pessoas para somarem forças conosco, mas nos ajuda a assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade e não transferirmos para terceiros. Deus nos ajuda a depender do Senhor. Esse é o terceiro passo, dependência absoluta do Senhor. Deus, a tentação da autossuficiência está à nossa porta todos os dias. Todos os dias queremos ser independentes. Oh Deus, nos ajuda, nos faça entender como espirituais, não como carnais. Que no lugar da dependência do Senhor, somos revestidas de autoridade. Somos protegidas, somos encorajadas, somos levantadas e sustentadas no dia difícil. Nos leva para o lugar da dependência do Senhor, como Esther, orando e jejuando, que nossas atenções estejam no Senhor em todo o tempo, em tudo que precisamos fazer. E, ó Deus, finalmente nos dê coragem. Coragem para nos posicionar, para levar as pedradas que vamos levar, para sofrermos as rejeições
que sofreremos, porque o Senhor também sofreu rejeições. Como poderíamos segui-lo sem também sofrermos as rejeições que são peculiares aos seguidores de Cristo? Ó Deus, nos dê coragem, nos dê discernimento, nos dê paz no coração, no dia da adversidade, no dia da represália, no dia da vingança, no dia das palavras de maldição que foram lançadas contra nós por obedecermos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos lembre que somos bem-aventuradas, como quando fomos alvo de calúnia, de perseguição, por amor ao teu nome, por nos posicionarmos na tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe vocês, queridas mulheres apaixonadas, posicionadas em Deus.